Deus, Deus é bom. Felipe, recolhe um pouco que está para fora para nós. E agora é hora da palavra. E é hora de recebermos a palavra. Diga, eu estou pronto. Deus quer falar conosco nesta manhã, amém? Muitos aqui conseguiram adorar ao Senhor. Muitos aqui conseguiram ser ministrados pelo tempo do louvor. O tempo do louvor é o tempo que nós somos ministrados, que nós ministramos também na presença do Senhor. Ministramos nossa oração, nosso louvor, nossa gratidão, e ao mesmo tempo o Senhor fala conosco. Tivemos músicas tão tremendas que nos ministraram nessa manhã. Ministraram nessa manhã, porque Ele é bom e a sua vontade dura para sempre, amém? Glória a Deus. Ele é muito bom, Ele nos ama e Ele tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. Nós recebemos uma direção do Senhor esses dias de que nós vamos viver um novo tempo como igreja. É interessante que o Brasil recebeu essa direção. Há uma direção do mundo, na verdade, que com este mês de missão, o mês de verdade do primeiro mês do ano, começam coisas sobrenaturais e coisas novas que Deus está fazendo. E isso é maravilhoso, isso é tremendo. Um homem de Deus, um profeta africano, que Deus tem usado poderosamente, com palavras impressionantes, direções para a nação, direções grandiosas. Ele recebeu uma palavra e ele compartilhou com o primeiro-ministro de Israel que Irã está se preparando com a arma nuclear para lançar contra Israel. Estados Unidos já entrou na conversa, na negociação, mas tudo mostra que o desencadear de coisas grandiosas e extremamente fatais para o mundo a partir de abril. Existe uma outra profecia que vai acontecer algo sobrenatural no dia 25 de abril. Não sei se isso vem de Deus, eu estou crendo que vem, mas nós vamos ver resultados, se vem ou se não vem. A verdade é que nós precisamos nos preparar, nos posicionar em Deus, porque tanto você pode tomar caminhos absurdos e se distanciar de Deus pelo que está para acontecer, mas você pode se jogar em Deus como nunca. É um posicionamento. E como nós falamos desse posicionamento, Deus nos trouxe que o Brasil viveu 12 anos, viveu uma estação onde muitos, junto com o Brasil, sofreram essa estação de 12 anos de servidão, de escravidão, de prisão, de amarras, uma estação que ficou paralisada, não conseguiu romper. Mas eu quero que você, em nome de Jesus, nesta manhã, receba para você essa palavra, que você vai viver um novo tempo. Nós cantamos que o inimigo lança laços de embaraço para nos derrotar, para nos paralisar, mas não vai, amém? Com você não. Se posicione. E eu estava falando com o Senhor sobre essa palavra, o que fazer, como ministrar nessa direção. E o Senhor me trouxe essa palavra sobre posicionamento. É interessante que eu comecei a preparar umas 3, 4 palavras diferentes sobre posicionamento, porque se você ler a palavra, e alguns aqui leem a palavra, e a palavra precisa ser alimento para mim e para você diariamente. Quem não lê a palavra diariamente passa fome. Pode repetir comigo, diga: quem não lê a Bíblia diariamente passa fome, porque a Bíblia é alimento espiritual, é o alimento mais poderoso que pregações, é o alimento mais poderoso que louvor, é o alimento mais poderoso que a oração. A palavra de Deus é Deus falando comigo, e nós precisamos nos posicionar. E eu quero trazer nessa primeira mensagem sobre posicionar
para viver uma virada. Vamos repetir? Diga: posicionados para viver uma virada. Quem está lá fora, me ajuda com o pessoal que está saindo do culto, que não está ficando. Por que não está ficando? Está precisando de ajuda. Verifiquem isso. Posicionados para viver uma virada. Eu quero trazer esse primeiro exemplo, o caso de José. Posicionados para viver uma virada. Gênesis 41:14. Vamos ler? Gênesis 41:14. Ele diz assim: então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair logo da masmorra, e barbeou-se, e mudou seus vestidos, e entrou a Faraó, e disse Faraó a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que, ouvindo um sonho, o interpreta. E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Que tremendo! Que tremendo! Deus posiciona os seus filhos em meio à adversidade para que vivam momentos de virada que revelam a soberania, a fidelidade e o propósito de Deus conosco. Queridos, você já se sentiu preso em uma situação? Já se sentiu preso em uma situação? Em uma realidade, enquanto espera por mudança e não vê saída e não vê resposta? A Bíblia diz que José foi traído, foi esquecido, foi preso injustamente, mas ele conhecia um Deus que promove virada, que muda estações, que muda situações. José foi posicionado, ainda que parecesse ao contrário. Então hoje nós vamos descobrir como Deus posiciona seus filhos para viver uma virada. Juliana, dá para viver uma virada depois de louvor? Para viver uma virada. É tão tremendo que eu ia pedir para você cantar esse hino que ela cantou, eu não falei. Falei: Deus, eu já vou pedir uma de improvisado no final. O Senhor sabe, o inimigo lança laços e embaraços para nos parar, para amedrontar. Mas quando a nossa fé está no Senhor, quando nós vimos que animamos no Senhor, Ele promove a virada. Deus usa momentos de obscuridade como fornalhas de preparação para a grande virada. Escute, o silêncio do céu não é a ausência de Deus, é o trabalhar de Deus. Se o céu está em silêncio para você, Deus está preparando a resposta, Deus está preparando a solução, Deus está agindo. Aparentemente José estava esquecido na prisão, mas Deus não se esqueceu dele. Deus estava preparando o coração dele para a virada. Pode ter certeza disso. Deus está preparando o momento perfeito. O silêncio não é a ausência de Deus, é tempo de estratégia dele agir e responder à altura. Isso é importante. Assim como o agricultor lança semente, muitas vezes no escuro da madrugada, ele vai colher em pleno sol com alegria. Quantas vezes nós fomos lançar semente 5:30, 6 horas da manhã, lançando a semente, porque meu Pai vive no céu e vai chover. Para Pai, para onde o Senhor tirou que vai chover? Vai chover. E em fé lança a semente. Isso é tremendo, queridos. Diga comigo: o silêncio de Deus é a melodia da preparação divina. Quando Deus sentar, Ele está esperando ver em você se você está vestido de vestes corretas. José tinha uma veste especial na condição de filho de Israel, de Jacó. Ele se vestiu de escravo na casa de Potifar, mas Deus ali levantou para o governo. Talvez ele até achasse que essa era a resposta de Deus.
que Deus tinha falado que ele ia estar por cima, não por cabeça, não por cauda. Mas dali ele foi para a prisão. Lá se vestiu de vestes de prisão. Mas deixa eu te dizer uma coisa: as vestes dentro dele, de fidelidade, de santidade, de louvor e de confiança no Senhor, não mudou. Quais são suas vestes internas? É de incredulidade? É de medo? É de dúvida? É de não acreditar que Deus vai fazer? Eu tenho certeza que todo o percurso dele, as vestes aparentes mudaram, mas as vestes internas sempre foram de santidade, de fidelidade, de louvor e de adoração a um Deus que ia mudar a história dele. Quais são as suas vestes internas? Mas isso é uma outra pregação que eu estou preparando sobre vestes, mas eu me comi. A fidelidade na prisão antecede o favor do palácio. Você pode repetir isso e diga: a fidelidade em tempos de prisão antecede a vida no palácio. Vida no palácio fala de governo na direção de Deus. Vida no palácio fala de autoridade de Deus, realizando o que Ele quer nas nossas vidas. Quais são as prisões que te prendem? Quais são as cadeias que te prendem? Quais são os problemas que te prendem? Se você decidir se vestir de fidelidade, de santidade, de louvor e adoração ao Senhor, você vai conhecer o tempo de governar na direção do Senhor, de liderar na direção do Senhor. Mesmo preso, ele interpretou sonhos e ele serviu na cadeia aonde ele estava. Ele não deixou que a injustiça com ele anulasse sua vida de fidelidade. Quantas vezes nós somos injustiçados e permitimos cair? Somos injustiçados e deixamos a angústia, a tristeza entrar no nosso coração e bloquear o agir de Deus. Ser fiel no pouco, mesmo quando ninguém vê. O servo que limpa o templo vazio, mas ele limpa como se o rei estivesse presente. Esse é o que se veste corretamente para experimentar o favor do Senhor. A sua fidelidade no escondido faz parte do currículo para servir no público. Pense nisso. A fidelidade no cárcere é o currículo do céu para experimentar o trono de Deus, o agir de Deus. Foi assim com José. Não é diferente conosco quando nos vestimos de santidade. Ele saiu com caráter lapidado na adversidade. Tempo de prisão é tempo de testes do Senhor. Tempo de cadeias é tempo de testes do Senhor. Tempo de escravidão é tempo de testes. E como você está diante dessa situação? Josué saiu da prisão sem rancor, pronto para servir. O sofrimento não o deformou, moldou o seu caráter. Muitos diante do sofrimento saem deformados espiritualmente, saem deformados até fisicamente, porque permite que a droga, que a bebida, que a prostituição, que a pornografia, permite que o pecado atinja até o físico. Mas José decidiu que a prisão não iria deformar ele, iria moldar o seu caráter. Permita que a dor te forme, e não que a dor te deforme, porque a dor pode deformar, a dor pode comprometer. Mas quando nós nos revestimos de santidade e de confiança, de fidelidade ao Senhor, nós saímos transformados, preparados para experimentar o sobrenatural de Deus. O diamante é o carvão que suportou a pressão. Diga para a pessoa do teu lado: decida suportar a pressão. Não reclame da pressão, queridos. A pressão revela o brilho que há em você. A pressão pode revelar o brilho que há em você. Eu estava ouvindo o testemunho do Anderson Freire, achei isso o nome do cara, que escreveu Realidade. Não sei se você já viu o testemunho. O pastor chamou ele pela prisão, ele falou: eu acho que fazer comigo e visitar a prisão. Mas ele foi. E lá, enquanto estava ministrando para 80 mulheres presas, uma mulher
chegou nele e falou assim: o que você vê em mim? Eu vejo no seu interior um brilho do que Deus fez e pode fazer. E foi embora. 3 dias depois ele estava pensando naquela mulher e pensando na resposta que ele deu, e ele começou a escrever. Não posso ver nada além do seu mulher. Uma coisa assim, quem sabe a música me ajuda, ele vai ver. Raridade. Eu não posso ver ela no seu olhar. O caminho sabe. Não consigo ir além do seu olhar. E ela vai continuar. Não consigo ver além do seu olhar. Ele começa a pensar naquela presa e ele começa a escrever. E essa música é incrível. E ele cantou pela primeira vez para ela, já dizendo o seguinte: levou 80 cópias para cada uma delas. E pela primeira vez ele cantou essa música numa cadeia. E sabe onde Deus levou ele? Nos principais programas dessa nação. Em todas as emissoras, esse homem foi cantar radicalmente. Talvez as pessoas olhem para você e ainda vê o drogado, e ainda vê o alcoólatra, ainda vê o prostituto, ainda vê o mentiroso, ainda vê o enganador. Mas Deus olha para você e vê a essência do brilho de você. Alguém extremamente precioso, alguém extremamente precioso no Senhor. Pense nisso. Há algo de valor muito especial, porque Deus te criou. Você não é fruto de uma relação sexual de um homem e de uma mulher, você é fruto de uma escolha de Deus, uma decisão de Deus. E Ele quer que você viva uma virada no seu ministério, na sua casa, no seu casamento, na sua vida física, mental, emocional, financeira. Ele nos preparou para experimentar e comer o melhor dessa terra. É o que diz a palavra de Deus para mim e para você. Mas José, como barro, no torno do oleiro, ele foi moldado pelas mãos de Deus nos porões do Egito. Dentro de uma casa onde chegou como escravo, dentro de uma prisão, quando chegou como alguém que poderia ter morrido na mão de outros presos, mas por onde ele foi, se torna referência de liderança e de homem decente. Não é onde você está que te contamina, quando você é vestido de santidade e de fidelidade ao Senhor. Não interessa onde você vá, se está vestido de santidade, de fidelidade, de louvor, de gratidão ao Senhor. Você muda o ambiente não te muda. Por que muitos de nós o ambiente muda? Porque não estamos vestidos corretamente, interiormente falando. A promoção na presença de Deus, a promoção divina acontece quando, queridos, reconhecemos que a presença de Deus é a fonte de todo dom e não nossas habilidades. Olha o que ele disse para Faraó, 14. Então Faraó mandou chamar. Depois de 2 anos específicos, Deus move o coração de Faraó. E isso é tremendo, porque Deus lembra de quem o mundo esqueceu. Talvez eu, como pastor, tenha esquecido de você, talvez sua família tenha esquecido de você, a líder de célula não tenha olhado para você como você gostaria, na empresa não olha para você como você gostaria. Se você decidir hoje se revestir de santidade, de fidelidade ao Senhor, botar louvor nos seus lábios e crer que Ele pode fazer uma virada na tua vida, o mundo vai te enxergar, a autoridade vai te enxergar, porque foi assim com José. E é muito interessante isso. É muito interessante, porque no tempo de Deus ninguém pode impedir a promoção. No tempo de Deus ninguém pode impedir quem está esquecido. No tempo de Deus ninguém pode impedir quando Deus quer promover. Quando eu falo disso, eu não posso deixar de lembrar
o que eu vivi em 95. Eu achava que o pastor me impedia de crescer. Eu achava que a Ruth me ajudava como deveria. A gente sempre conclusou. E naquele ano, Deus me ministrou algo que eu já falei muitas vezes. Eu e você somos maioria absoluta. Quando Deus me ministrou isso, falou: você tem errado, porque não tem contado comigo. Olha para a pessoa, não olha para mim. Queridos, em um ano, fui consagrada de água, consagrada presbítero, no final do ano, consagrada pastor. Quando o pastor chega, não queria. Porque quando Deus quer, homem ninguém pode. Todos os pastores do presbitério é o Santinho, o homem da vez. É ele que nós vamos consagrar. Então, não sei se ele está pronto. Todo mundo diz: ele está pronto, é agora. E ele aceitou, porque todo o colégio profissional disse: Santinho agora. E aí ele não queria que eu usasse o título de pastor. Falou: Santinho, você vai ser consagrado a pastor, mas um presbitério de pastores, né? Como você vai ser um dos pastores, mas a gente vai continuar te chamando de presbítero. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Imagina, você consegue fazer coisas que não vai ser chamado de pastor. Eu falei: eu nem gosto de chamar de pastor, eu tenho nome, eu me chamo de Santinho. Alguns avisados aqui me chamam de Sati. Deixa eu falar uma coisa. Quando o pastor veio para fazer a consagração, ele contou para o pastor de nós almoçando na casa dele, eu, a Ruth, ele, esposa, o pastor que veio para fazer a consagração. E na reunião ele falou: não, você tem que ser consagrado hoje, eu não preciso bem, né? Para ele continuar usando o título de presbítero. Mas Paulo, você comeu cocô? Foi no almoço. Paulo, como é que eu vou consagrar ele e a Ruth pastores? Sabe o que eu vou fazer hoje na igreja? A partir de hoje, não é minha Ruth, não é mais Santinho, é pastor Santinho, é pastora Ruth. Eu vou lá para amarelo, vermelho, branco, não sabia o que falar. E teve. Escute, se você se vestir corretamente, interiormente, isso aqui, a tua aparência fala para os homens, o teu interior fala com Deus. Pense nisso. 2 anos esquecido na cabeça, e Deus move o coração de Faraó, porque quando chega o tempo de Deus, é Ele que promove. Deus não esquece de você, mesmo que todos tenham se esquecido, Deus nunca esquece, nunca, em nenhum momento. Porque quando chega a hora de Deus, até os reis estão incomodados para trazer você no lugar que Deus tem preparado para você. Quem exalta Deus é exaltado. Você pode repetir comigo? Quem exalta o Senhor é exaltado por Ele. Olha o que esse camarada faz quando chega lá. E o rei fala lá, você que interpreta sonhos, você é o cara, ninguém conseguiu saber, você. E ele diz: isso não vem de mim. Deus vai te dar a resposta de paz. Se você está tímido, não interessa. Tem que estar no sonho, estou tendo procurado, faz alguns anos, estou interpretando sonho, eu tenho uma facilidade, na verdade, eu tenho chamado meu para isso. Não é isso que eu ia falar? Você também, com certeza. Mas esse homem, ele diz: isso não vem de mim. Deus tem resposta. Olha que confiança. Olha que confiança. Deus tem resposta para você, resposta de paz. Sabe, queridos, quando você reduz a glória para si e direciona para Deus, esse é o segredo para ser promovido. Porque nós somos apenas canais. Muitos querem se tornar reservatórios de glória. Recebe um elogio, guarda. Alguém fala: para você, cara. Não entendo. Você e eu não fomos chamados para ser reservatório de glória, apenas um canal por onde a glória passa e vai para o trono de Deus, porque só Ele é digno, só Ele é digno. A Bíblia deixa muito claro para mim e para você que é Deus que promove os humildes, porque nos humildes Deus pode confiar sua glória. Só nos humildes.
Deus pode confiar na sua glória. Deus ergue os que não têm o que caminhar sozinho. Você pode dizer que Deus ergue os que não têm que caminhar sozinhos. Quando eu tenho que me levantar por mim mesmo, Deus não é glorificado nisso. E Ele não está comigo nisso. Nunca! Nunca Deus vai estar comigo se eu quero se levantar por mim mesmo. É como tentar vencer o pecado. Quem sabe disso? Todo mundo sabe, né? Se tentar vencer o pecado na tua força, não vai rolar. Se você quer uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 3 meses, de repente está caindo no meu pecado. Não. Levanta a sua mão se está acontecendo. Não, estou brincando. Sabe por que está caindo no meu pecado? Porque está tentando vencer a força do braço, do poder da mente, do poder da sua disposição de orar, de jejuar, de fazer o jejum que eu oro. Não é por causa de você, é o Cristo que habita em você, que tem o poder de mudar. Mudanças significativas e importantes só acontecem quando eu dependo dele. Só quando eu dependo dele. Porque se eu tento erguer, que não seja como ele, não vou ter o apoio dele. E por último, Deus usa os dons para fortes. Eu estou falando para mim, cada vez dizendo que está acabando. Deus usa os dons para fortes. José usou dons para interpretações dentro de Faraó. Seu dom é apenas um canal para Deus te levar para o lugar de governo. Diga, meus dons. Todo mundo pode falar, mas todo mundo tem dom, tá? Se você não descobriu nenhum ainda, só não precisa de tempo, mas todo mundo tem. Então diga, meus dons. Fala de boca cheia, meus dons. Todo mundo tem dons. Vamos começar de novo. Meus dons são canais para que Deus me leve ao lugar de liderança, de governo, aonde Ele quer me abençoar. Os dons são só para isso, só para isso. Pode ter certeza disso. Os dons que Deus nos deu não são para o caso, não são para a prisão. Os dons que Deus deu não é para a casa de Potifar, é para subir o trono e governar e liderar. É interessante como José parece que aquilo tudo foi feito sob medida para ele, né? Ele tinha a chave que podia abrir, aquilo é a única chave, a impressão que a gente tem. Então, cuidado, não negligencie seus dons. Eu ficava muito tímido quando eu via a Priscila no banco. Priscila está aqui, ou ela já arrumou o canto para se esconder? Não escondido em algum lugar, está ali. Quando eu via a Priscila no banco, eu ficava muito triste. Eu dizia, Deus, essa menina não percebeu que Deus chamou ela para estar na linha de governo, de liderança. Eu sei que onde Deus criou a Priscila. Eu sei que Deus falou comigo no dia que essa menina foi endemoniada no corpo de poder. Eu sei que Deus me falou. Chorei muito naquela madrugada. Que foi uma madrugada terça. E quando eu vejo alguns urbanos não fazendo nada, não se jogando como deveria, eu fico muito triste. Porque, queridos, os dons que Deus te deu para você não é para o cárcere, não é para a casa de Potifar, é para estar no lugar de governo, de liderança, é para fluir diante do povo que precisa, que necessita. Deus sabe o que quer te levar, mas muitos de nós têm faltado vestes de santidade, têm faltado vestes de fidelidade, tem faltado vestes de louvor, tem faltado vestes de obediência, de submissão ao Senhor. Essa é uma outra palavra que eu estou mostrando as coisas. Dons de fidelidade são como espadas. Dons de fidelidade são como espadas nas nossas mãos. E eu e você precisamos entender que Deus há em Cristo. Agora, dons sem fidelidade é como um punho sem direção, uma arma no ar, uma espada sem direção. É só estrago. Não consegue produzir, não consegue realizar.
Agora Deus move reis poderosos, o rei mais poderoso da terra, para ele ser tentado como sonho, só para abrir uma porta para quem Deus tinha preparado para mudar a história de Israel. Não era apenas para alimentar aquele povo por 7 anos, era para mudar a história de Israel. Então, a propósito na posição, diz comigo, a propósito na posição que Deus te coloca. Escute isso, a propósito na posição que Deus te coloca. O Paulo recentemente foi colocado numa posição, a propósito. A propósito, Senhor, de Deus comigo. Renato, a propósito. Deus está nos preparando para coisas maiores. Deus está nos preparando para coisas grandiosas que Ele tem para nós. Então, a propósito na posição. A posição que Deus nos entrega nunca é para promoção pessoal, mas para o cumprimento de um propósito muito maior do que nós mesmos. Muito maior. Então Deus usa essa posição para salvar vidas. Disse Faraó a José: pois se Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa. José foi colocado no trono, não para governar, mas para preservar muitas vidas no Egito e de Israel. A promoção de Deus sempre visa abençoar os outros, não nos elevar, mas abençoar o outro. Sabe como uma represa que não armazena água para si, mas para abastecer? É assim. Deus nos levanta, nos enche, nos capacita para abastecer. Pense nisso, é muito importante. O lugar onde Deus te colocar é uma plataforma para você ministrar graça e não apenas colher aplausos. Cuidado com o reconhecimento. Cuidado, porque quando você se preocupa com o reconhecimento, começou o processo de complicação. Me mexe, eu escuto. Nunca te reconhecimento. Olha. E eu ouço como vozes do inimigo, pensando, estou blindado com o capeta, estou blindado. Eu não falo para você, né? O capeta, estou blindado pelo Espírito Santo. E você precisa se blindar, porque quem entende o propósito da posição nunca perde o temor de Deus. Quando nós não blindamos o nosso coração, a posição nos derruba. A posição nos derruba. A posição nos derruba. Se não entendermos o propósito do Senhor, Deus usa a posição para cumprir sua promessa. Olha o que diz Gênesis 42:6. José era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. O sonho de José se cumpriu quando seus irmãos vieram buscar ajuda. Olha que interessante o quadro, a Bíblia descreve: os irmãos de José vêm ele de longe e tramam contra a vida dele e decidem matá-lo. Agora José vê seus irmãos vindo de longe e Deus dirige o coração dele para preservar a vida de Jesus. Olha que diferença! Olha quanta diferença quando quem ocupa a posição é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Os irmãos de José deviam ser seus tutores, seus guardiões, os mais velhos. Era quem devia proteger ele sendo mais novo. Mas quando eles veem José vindo, eles decidem matar. Guiados pela raiva, pelo ódio, pela inveja. E mal sabiam que Deus estava nesse negócio. Mas agora José vem ele chegando de longe, reconhece e sabe, para preservar a vida deles, Deus me colocou aqui. Deus usa promessas. Quando estamos em posição, Deus nos coloca para abençoar nossa casa, nossa família, para abençoar pessoas. Deus nunca esqueceu do que prometeu, mesmo quando tudo parece contrário. Ele não esquece. Não desista do que Deus falou para você.
Escute, não desista do que Deus falou para você. Em algum momento na sua vida Deus te falou alguma coisa. Não desista. Não desista. Ele prometeu de fato. E vai chegar um dia que você estará na posição certa, cumprindo aquilo que foi semeado na tua vida. Sabe por quê? As promessas de Deus têm um GPS celestial. Diferente daquele camarada que você passou lá, que é difícil, né? Olha, quem será que essa curva aqui? O GPS celestial nunca erra um Deus. Nunca erra um Deus. Nunca erra um Deus. Deus tem tudo registrado a teu respeito. Está tudo pronto para ser enviado e liberado sobre a tua vida. Nesta manhã, em nome de Jesus, decida se revestir de santidade, de fidelidade, de louvor, de adoração. Decida, independente das suas vestes exterior, as suas vestes interior vai fazer a diferença na sua vida. Porque o GPS celestial sempre manda no endereço certo. Deus usa a posição para restaurar relacionamentos. Olha que interessante. Olha o que ele diz para os irmãos: não vos pese, nem vos pareça coisa rigorosa o haver ter vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou antes de vocês. Ele entendeu que a sua dor era o canal para a reconciliação. Mas para haver reconciliação, ele tem que ser curado, ele tem que ser sarado. Escute, talvez o seu tempo de estação bloqueada é porque falta cura, é porque falta perdão, é porque falta curar relacionamento. Talvez a maturidade de quem entende o propósito é perdoar e restaurar. Porque é isso que nos promove para a posição. O ouro pode ser refinado, brilha mais e não guarda mais para tornar. Escute, vai chegar um dia que você não vai guardar mais. Talvez hoje a fornalha ainda tenha marcas. Talvez o tempo na casa de Potifar ainda tenha marcas. Talvez o tempo das cadeias das prisões ainda tenha marcas do corpo, marcas das emoções, marcas dos relacionamentos. Mas escute, vai chegar um dia em que você não vai ter lembrança das marcas, será apenas um testemunho. Jefferson, vai chegar o dia que você não vai ter marcas, vai ser apenas um testemunho. Um trem tocando aqui, entendeu? Atende e diz que o povo já vai descartar. Talvez seja isso. Diga: Deus me posiciona para curar feridas, inclusive as que eu causei, mas eu preciso estar curado. Deus nos coloca em posição para curar feridas que nós causamos, que causaram uns dos outros, mas eu preciso estar curado. Eu preciso estar curado. Isso é importante. Só quem foi ferido e curado é instrumento de cura para outros. José não usou o trono para se vingar, embora teve vontade, fez um pequeno teste, mas ele decidiu que ele não estava na posição para se vingar, mas Deus tinha colocado ela naquela posição para reconciliar. Isso é tremendo. Deus se posiciona de forma estratégica, mesmo na dor, mesmo no silêncio, mesmo no tempo de espera. Aonde você estiver, se estiver vestido correto, vai ser consciência. Independente, vendido como escravo, se torna chefe dos escravos. Vai na cadeia, fica com a chave na mão e se torna responsável pelo chuveiro. Independente do tempo de dor, tempo de escravidão, tempo
sofrimento, tempo de silêncio de Deus, tempo de espera, você pode ser usado por Deus em todas essas áreas, mas vai chegar um dia que você vai estar no centro da vontade do Senhor, e aí é só alegria e correr com Deus. Fique bem. Queridos, a virada na vida de José não começou diante de Faraó, começou quando ele decidiu ser fiel ao Senhor na casa de Potifar, começou quando ele decidiu ter uma vida santa na casa de Potifar, se aperfeiçoou quando foi preso dentro da cadeia. Escute, a tua virada precisa começar hoje, aqui, agora, diante do Senhor, num propósito de relacionamento com Ele. Talvez você venha de uma situação de dor, de sofrimento, de silêncio de Deus, mas como José, se posicione, porque haverá um dia em que você vai viver uma virada e ela estará completa na tua vida. Decida se jogar no Senhor. Repita comigo: quem permanece? Quem permanece? Todo mundo, quem permanece? Quem permanece? Fiel. No anonimato, estará preparado para o dia da virada. Porque Deus não desperdiça um coração vendido. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, nós estamos no começo de uma estação. Uma estação que vai durar 10 anos. E em 10 anos muita coisa pode acontecer nas nossas vidas. Mas Deus, quantos de nós aqui, se olharmos os últimos 10 anos passados, quase nada especial aconteceu. Se olharmos os 10 anos anteriores, pouca coisa importante aconteceu. Mas hoje, nós podemos decidir investir corretamente. Nós podemos existir e posicionar para nesses próximos 10 anos ser alguém avivado nesta nação e que vai sair de Rolândia para outros lugares do Paraná, para outros lugares do Brasil, para outros lugares da América, para outros lugares do mundo, porque nós seremos parte do último e grande avivamento que o mundo vai experimentar. Pai, que nesta manhã tenhamos aqui homens, mulheres, jovens, adolescentes, idosos, posicionados para ter uma vida diferente nesse tempo de virada. Este mês começou algo sobrenatural e eu decido, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim nesta virada, neste novo tempo. Pai, nós abençoamos o teu povo aqui. Te louvamos pela vida de cada um. E eu vejo chamar Deus.